Salve galera, meu nome é Jonas Rosa. Hoje vamos falar um pouco sobre territorialidade. Eu sou rapper e pedagogo e hoje nós temos o convidado Wes Xavier, vai falar um pouco sobre suas pesquisas, sobre o que ele está fazendo e sobre outras coisas. Esse podcast aqui é financiado pelo programa do Vai. É a segunda temporada desse podcast. Nós está desde o ano passado realizando tanto podcasts quanto aulas abertas. Então esse ano aí, quem quiser acompanhar as nossas ações, está tudo no Instagram, tudo que acontece a gente coloca lá. E essa é uma das ações. E hoje vamos falar sobre territorialidade com esse Xavier, uma territorialidade periférica. Eu acho que, antes de qualquer coisa, queria que você se apresentasse, falasse pra gente quem é você, de onde vem. E é isso, pra gente iniciar essa conversa. Olá, satisfação estar aqui, poder contribuir, encontrar de novo com vocês Também. e estar nesse espaço que é tão valioso, né, de troca entre juventudes. Meu nome é Wes Xavier, Wesley, né, mas paulista abrevia tudo isso, então acabei me tornando Wes e aderi isso, né. Sou residente do Grajaú, só que sou nativo de Parelheiros, vivi 20 anos lá. E Parelheiros para mim é um território muito importante, que me fez pensar muito sobre essa necessidade de expansão, né? De pensar meu corpo no mundo de um local que era muito distante do que era o reconhecido como mundo, né? Então, Sim. sempre estar em trânsito, acho que é algo que marca muito a minha trajetória, assim. E eu espero poder compartilhar um pouco aí sobre esses atravessamentos e também sobre os achados positivos, né? Que eu acho que são muito valiosos e que a gente precisa falar cada vez mais sobre eles, né? Sim. Uma coisa que nós já te conhece de um tempo já, mas nesses últimos anos você tem feito as suas pesquisas, colocado no Instagram, tá tendo um impacto gigantesco, tanto em nós daqui da periferia, quanto em outros lugares, tá chegando, para além do Grajaú, para além da Zona Sul. Eu queria que você falasse um pouco como que você iniciou esse processo, quais foram as suas inquietações, o que aconteceu para você. Eu tô com 28 anos e sou formado em cinema, tenho especialização dentro da área. E nos últimos 4 anos eu caí dentro do universo de antropologia com um recorte bem específico para pensar consumo, né? Mas antes de fazer essas escolhas de estudo, de relacionamento com a academia, eu fui muito guiado pelos trabalhos e por onde eu estava me relacionando, né? Eu tenho um histórico e também é uma parte de uma das características minhas enquanto indivíduo de aprender a partir da vivência, da troca. Sim. E eu trabalhei durante 5 anos com educação em uma ONG aqui da Zona Sul de São Paulo, da capital, onde eu atendia jovens que estavam em situação de extrema vulnerabilidade social ou em situação de acolhimento, né, dentro de abrigos, como os SAICAS, que são órgãos que trabalham acolhendo esses jovens nesses contextos sociais, ou também aldeias infantis que tem pelo Brasil. E ter trabalhado com essa juventude foi uma possibilidade de construir uma jornada de um jovem trabalhando com outros jovens em outros contextos socioculturais, socioeconômicos. Comecei a trabalhar com educação com 17 anos, e aí me formei trabalhando com educação, só que depois de 5 anos de experiência eu decidi quebrar ali um vínculo para pensar em outros voos. Nessa época eu já estava trabalhando com audiovisual de maneira cultural, dentro da periferia. Então, em 2016, formei um coletivo chamado Cine Quebrada Produções. E comecei a colar em quebradas, já fiz trabalhos com você. Nessa pegada de levar o audiovisual como uma ferramenta para falar sobre outras realidades, levando uma pauta muito importante que é a qualidade, né, de imagem, né? E esse trabalho ele me possibilitou conhecer muitas frentes. Já trabalhava com pesquisa dentro dessa área, mas uma pesquisa de recorte ali para pensar essa comunicação eficiente e também de qualidade, né? Dentro desse universo, eu acabei tendo contato com uma empresa, que foi o Grupo Consumoteca, e lá dentro eu trabalhava dentro da área operacional, né? Eu era um videomaker lá dentro, e a Consumoteca é uma consultoria especializada em direcionar negócios na América Latina, com um recorte da antropologia muito forte lá dentro, né? Michel Corforado é um dos CEOs lá dentro, e sócios fundadores, né? E ele é um antropólogo com uma vasta experiência dentro dessa área do consumo, tem um trabalho sobre ricos também muito legal. E eu trabalhava diretamente com ele dentro das produções dos trabalhos dele. Eu acompanhava, era o videomaker e fotógrafo que estava acompanhando ele. E para além dessa convivência com ele, eu também acompanhava as entregas finais, né? Então, todo o processo ali de entrega para cliente passava pelas minhas mãos e isso me fez olhar para o mundo de uma outra forma, né? Perguntas que eu tinha no passado que eram como que artistas ou pessoas acabam virando
ícones dentro desse cenário do mainstream pop, né? Como que essa indústria gira para fazer com que produtos e serviços e pessoas sejam vendidas e sejam consideradas importantes e precisam estar dentro desses canais de comunicação, porque eu acho que não é só sobre mérito, porque eu acho que isso é uma falácia, né? Falar sobre meritocracia no Brasil, mas tem muito talento dentro da periferia que não alça esses voos, né? E essas perguntas elas sempre estiveram dentro do meu inconsciente, não só por trabalhar com comunicação, mas por estar em contato com muitas pessoas distintas de São Paulo e do Brasil. E lá dentro eu tive esse contato de entender como essas engrenagens, de certo modo, se transformam e estão em contato. E comecei a pensar como a periferia poderia... quais eram as diferenças, né? Que estavam ali marcadas nitidamente para marcar qual local é o local de cada pessoa. E aí eu comecei um movimento pioneiro de pensar consumo dentro da periferia de uma lógica, não só de refletir sobre esses signos, de falar que tem os mandrakes aqui, que é muito popular quando se fala de uma maneira generalizada sobre moda periférica. Os mandrakes, tem o chave, tem isso, tem aquilo, tem o cria e tantos outros nomes, né, que vão surgindo para criar esses substantivos para dizer o que era ou o que não é, que eles estão de uma forma ali superficial, mas eles se conectam com outros pilares, né, que estão dentro dessas populações periféricas, que marca o que elas escolhem consumir ou não. E aí, cara, foi uma loucura, porque pensar consumo no Brasil é diretamente se conectar com a história do nosso território, que no mundo vive uma particularidade muito distinta, sabe, de atravessamento, assim, tipo, não tem como falar sobre consumo se a gente não falar do racismo brasileiro, que é distinto de todo local do mundo. Tipo, o Brasil, para além de ser um território, um país diverso e diferente de todo o globo, ele também é diferente nesses quesitos de regimento social, tá ligado? Então, eu me vi num paralelo entre entender quais eram as dificuldades e as barreiras que impossibilitavam a gente de se relacionar com o mundo e de ocupar esses locais de protagonismo, mas eu também entendi potência dentro desses locais, né? Porque quando eu falo que existem consumos específicos dentro da periferia, é de reconhecer que há uma individualidade de pensar o mundo de uma forma distinta, levando em consideração que o consumo é um dos caminhos que a gente usa para transitar, né? Para dizer que nós somos no mundo, assim, tá ligado? E aí é isso, assim, acho que parte do que eu compartilho ali vagamente nas redes sociais, que eu acho que eu não faço um trabalho tão contínuo, assim, claro, eu tô dividido também entre o sobreviver, né? Ainda passo por esses atravessamentos. Vem um pouco desse anseio de trazer um questionamento para quem não nos reconhece em corpos legítimos de criação de tecnologia e ciências, mas também compartilhar com os mesmos ali, com semelhantes favelados, de que nós temos particularidades que elas não nascem num local simples e no local de pouco conhecimento ou de ausência de inteligência financeira ou de que a gente compra por comprar apenas. Mas a gente tem vários pilares que marcam que nós temos uma individualidade muito forte, distinta de pessoas que não estão dentro desses contextos e não se identificam como pretas ou faveladas, tá ligado? Sim. Acho que a pergunta que eu ia fazer é muito ligada sobre isso, sobre essas diferenças, sobre territorialidade, porque é isso, né? Quando nós vai lá no seu Instagram, a mini bio é especialista em pesquisas de comportamento e hábitos periféricos. Acho que eu queria saber um pouco mais sobre isso, assim, quais essas diferenças, assim, saca? Sim. Qual que é o que difere do consumo, um comportamento periférico de consumo para um não periférico, saca? Total. Eu fiz 2 estudos muito importantes. Um já está público, que saiu no ano de 2023, em outubro, que é sobre o consumidor periférico. Então, é uma pesquisa que eu levo para o Grupo Consumoteca, a teoria, e a gente juntos desbrava o Brasil em um nível nacional, né, de pesquisa para investigar quais são esses pilares e como se constrói relacionamento dentro desse campo periférico, né? Enfim, acho que não só na lógica de interpretação de território, mas numa lógica também de questionar território, né? Porque aí a pesquisa, ela se chama Brasil Corre, ela está disponível no site do Grupo Consumoteca, basta digitar Grupo Consumoteca, Brasil Corre, que você acessa já pesquisa. É um e-book com mais de 50 páginas, gratuito, que ali tem informação quantitativa, e tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que é a informação quantitativa com recorte qualitativo, né? Que é basicamente falar o que essas pessoas afirmam sobre elas, em uma maneira de escala, de porcentagem. Então, por exemplo, tem um recorte da pesquisa que está ali marcando entre 40% a 50% das pessoas de periferia do Brasil
que elas afirmam e concordam com a frase que ser periférico é muito mais além do território, faz parte das suas individualidades. Então, são pessoas que elas reconhecem a periferia não como uma categoria de recorte de classe ou de situação socioeconômica, né? É muito mais sobre uma característica de indivíduo. E aí a pesquisa ela não fala só sobre periferias, há uma amostra também de pessoas que não se reconhecem como de periferia. E as diferenças, elas estão muito fortes na construção dos vínculos de afeto, né? Das redes de afeto. Então, entender uma pessoa periférica é entender que tem dois pilares muito importantes na diferenciação delas. Uma é uma coisa energizadora que faz com que essas pessoas transformem e coloquem o seu dia a dia na vida. Então, o que eu estou falando é sobre essa tecnologia que a gente cria dentro das periferias que se chama o corre. Então, a gente está falando o corre. Quando eu falo sobre um corre com você, você entende que é sobre algum movimento que eu estou criando. E aí a gente consegue diluir e construir lógicas de diferença de corre, que você tem o seu e eu tenho o meu. E isso é claro, a gente nem precisa se aprofundar para falar sobre as diferenças, mas a gente já entende. Se entende como indivíduo que a gente tem os corres diferentes, tá ligado? Mas a gente se entende enquanto comunidade, entendendo que o seu corre é um corre de um favelado, assim como o meu também. Os atravessamentos vão ser parecidos, mas vão se transformar a partir dos recortes de raça e coisas do tipo. E, em paralelo disso, é muito louco, porque há uma porcentagem muito grande de favelados no Brasil que começam a trabalhar antes dos 18 anos, tá ligado? Então, o corre, ele é uma tecnologia de vida mesmo. E, para além disso, o segundo pilar são as redes de afeto, né? As redes de afeto, elas vão nortear como as pessoas constroem relacionamento e como que o consumo vira um mapeador disso. Então, acho que antes da gente conversar e ter esse papo aqui, a gente está trocando no off sobre essa importância de trabalhar a comunidade, de construção de relacionamento, de autoestima e de como que o consumo, ele é um mediador para a gente mapear e também alimentar o corre. Um exemplo, quando eu ganho meu primeiro salário, eu quero fazer duas coisas com ele. Qualquer jovem de favela pensa isso. A autonomia financeira faz a gente sonhar muito, principalmente da geração Z, né? Desses nascidos entre 95 até 2010, que estão aí fazendo até seus 29 anos. Estão quase chegando nos 30, né? Essa galera, quando adquiriu a autonomia financeira, pensou em, pô, vou comprar aquele tênis que eu quero, aquela roupa que eu quero, mas eu também vou fazer uma boa em casa, vou comprar uma coisa para minha mãe, para o meu irmão, enfim, para um conhecido meu. E o que isso fala sobre esses hábitos de consumo? Fala sobre como essas pessoas, dentro das suas redes de comunidade, colocam o consumo como marcadores de relacionamento, tá ligado? Então a gente consegue fazer um processo entre construir reputação, através do consumo e marcando quem nós somos no mundo, fazer um processo de fortalecer meu grupo, então, pô, vou pagar aquele curso para fulano, ou vou chegar tanto na conta de casa, porque agora eu tenho dinheiro. Então, essas são as particularidades muito distintas de alguém que não é dentro da periferia. E eu acho que um exemplo para entrar em contraste com isso, conversando com pessoas que não são dos territórios periféricos, que não se intitulam pessoas periféricas, há uma relação muito diferente, por exemplo, entre a geração passada, os pais e os filhos, né? Então, uma pessoa de periferia, quando ela começa a ascender, ela pensa nos pais e precisa numa lógica de preciso honrar o meu pai ou minha mãe dentro de uma lógica que eu tô ascendendo. Uhum. Há uma questão de relacionamento, não uma dívida, a gente não leva em consideração, a gente não tá pagando dívida, mas é uma necessidade de honrar aquela pessoa a partir do nosso corre. Porque se a gente tá vivo é porque há outras pessoas fazendo com que a gente se mantenha vivo, né? E aí pessoas de periferia não têm, de não periferia, de outros locais, tem um outro entendimento de relacionamento com a família. Então, tipo, uma pessoa de classe média alta, que não nasceu em contexto periférico, não passou por um processo de mobilidade social, de classe, ela não tem uma dívida com os pais nesse aspecto, tá ligado? Os pais querem que ele avance muito mais e, tipo, o senso do filho naquele local é um senso de que, tipo, grato, sabe? Tipo, tô grato porque meu pai pagou estudo, escola, sou feliz e agora eu tenho que criar minha autonomia e ir pra outro mundo, sim, conhecer outros territórios. Eu acredito que essas principais diferenças estão mapeadas nisso, assim, nessa questão da lógica da construção da vida em rede, né? Que está conectada pelos os relacionamentos de afeto e também pelos corres individuais que essas pessoas vivem, se transformam. No estudo a gente tenta uma mandala, né? No centro tem o corre, e aí essa vida em rede tem todos os mapeamentos ali de possíveis conexões. São 4 pilares principais, né? Que mapeiam essa vida em rede, com os relacionamentos de afeto. E é isso, assim, acho que essas diferenças elas estão construídas, elas existem. Só que a gente não reflete tanto sobre elas, né? Porque, enfim, sim, acho que tem vários atravessamentos que não fazem que esses conhecimentos
e essas percepções sobre indivíduo cheguem nas periferias, né? De fato, acho que o que você estava falando era muito o que nós conversamos ontem na aula aberta que a gente teve. Inclusive, fica aí o convite para vocês acompanharem as próximas aulas abertas que vão acontecer. E aí nós recebemos uma poeta, a King, a Braba, para fazer a intervenção poética. Aí, numa das rimas, ela fala sobre a palavra europeu. Começa com eu e termina com eu. E aí eu comecei a refletir muito sobre isso, né? Sobre como que pode ser uma característica da burguesia, assim, sabe? Sim. Por concentrar riquezas exuberantes, por não querer abrir mão de privilégios. E aí, pensando em quanto o ambiente afeta as pessoas. Eu acho que tem uma visão um tanto limitada sobre quando falam que na periferia e a criminalidade são meio que uma condição, saca? Como se existisse isso só porque é nesse território, sendo que nós tem inúmeras provas aí que acontecem em todas as classes, políticos ricos, milionários cometendo criminalidades. E eu acho que uma coisa que às vezes passa desapercebida é sobre isso que você estava falando, sobre essas redes de afeto, sobre solidariedade, enquanto que a gente se apoia nesse corre, saca? Sim. Tipo, de ajudar as pessoas que estão no mesmo corre, porque sabe disso, do perrengue que é, saca? De nós estar... Todo mundo, eu sei que, tipo... A maioria da galera que tá comigo quer comprar uma casa pra mãe, né? Isso sim é uma condição do ambiente. Nós quer promover isso pra nossa família e por causa disso do que você trouxe também, não porque nós tá devendo nada, é por uma, tipo, sabe, uma coisa, porque nós vê aquele perrengue que a gente passa com a nossa família e a gente quer trazer isso de volta de alguma forma e através do consumo é uma forma assim também, saca? Sim, tipo... é uma maneira de conseguir alcançar autonomia e segurança, né? Exato. Pô, isso é uma coisa tão básica, né? Acho que de frases violentas que eu já ouvi ao longo dessa trajetória minha, uma delas é que favelado quer muito, né? Favelado sempre quer muito. Indiferente, tipo, eu ouvi muito dessas frases, não só de uma pessoa, mas de várias, em contextos dos quais a gente está negociando sobre projeto, pensando em conexões de trabalho, coisas do tipo, e não é sobre querer muito, né? Pô, esse muito tá muito atrelado à autonomia e segurança, que é uma coisa que a gente, quando anda nas nossas ruas, a gente tá escasso disso, né? Seja Sim. o asfalto numa péssima condição, a rua que alaga, seja o mercado que próximo do nosso bairro é muito mais caro do que o mercado que fica a 3 conduções da nossa casa, tá ligado? Então, as autonomias, elas estão muito podadas, não é muito, né? Tipo, acho que quando a gente olha para a lógica do que nós vivemos, mas para quem tá de fora parece muita coisa, uma transformação que vai muito longínquo, assim, né? Acho que isso é violento também e brutal de uma forma que às vezes até a gente se pega, às vezes, nesse discurso, assim, inconscientemente, porque, saca, por exemplo, a gente passa no edital de 40 mil. Primeiro edital eu falei, eita! Tô rico. 40 mil? O que eu vou fazer com isso? Nós compramos uma câmera, o notebook, acabou o dinheiro, pagou ali. E aí nós vê o quanto que é isso, né? Tipo, a gente luta pra ter o que deveria ser normal, saca? Tipo, essa questão do dinheiro, assim, tipo, é muito... Sempre tem essa visão da escassez. Ah, R$1.000 você sobrevive um mês, saca? Tipo, não tem como, saca? O salário mínimo... 2007? Talvez. 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 Mas hoje em dia, saca? Então, às vezes a gente cai muito nessa armadilha mesmo de... Às vezes parece que nós não merece, sabe? Tem um conforto. Coisas mínimas, saca? Tipo, conseguir pagar uma terapia, almoçar uma vez na semana fora e aí parece que é muito, saca? Tipo, comprar um marmitex, né? Um dia que você não quer cozinhar, sei lá. E de fato é o mínimo, é que nós sobrevive com o mínimo do mínimo, assim, saca? Você falando sobre esse relato da lógica sobre a palavra euro, né? Europeu, eu me conecto muito com o estudo que eu tenho feito, né? Eu tenho ido para uma lógica... de me conectar com autores e autoras que falam sobre uma coisa que se chama contracolonialismo, tá ligado? Que é muito distinto do que se fala sobre... É distinto, mas é próximo, mas ainda é distinto. Da questão decolonial, né? Depois do colonialismo, depois dessa lógica de busca por falar sobre raízes, histórias e de um pensamento de resgate, né? O contracolonialismo, ele vem de uma lógica de se conectar com os pensamentos que não foram colonizados. E aí é muito foda, porque quando a gente acessa isso, a gente começa a ver todas as armadilhas que se constroem em cima de uma parada que é muito simples de se entender, mas se pouco discute sobre ela, que é o determinismo biológico, tá ligado? Que, tipo, corpos de um jeito ou de outro têm predominância de inteligência, de intelectualidade. Que nem você tá falando sobre a criminalidade. Algumas pessoas são criminosas e outras não.
Isso é determinismo biológico, tá ligado? As características físicas e sociais daquele indivíduo marcam com que ele não é criminoso. Ele é um empresário que tá carregando toneladas de cocaína no seu avião particular, tá ligado? Ele não é um traficante. E aí um cara que é abordado com dois baseados de maconha é visto como traficante dentro de uma reportagem. No Brasil, quando eu começo falando sobre essa diferença do racismo brasileiro, é que diferente de outros territórios, a característica racial, ela não é o marcador escancarado quando se fala sobre racismo no Brasil. Ele é velado. O controle de narrativa é muito mais forte no Brasil. Por exemplo, o bafafá que fizeram no ano passado, de 2023, sobre o Vinícius Júnior comendo carne com folha de ouro, tá ligado? Tipo, quantos famosos não pretos já estiveram naquele local comendo aquela mesma carne em outro contexto e não viraram manchete? Porque o Vinícius Júnior tem uma trajetória de se relacionar com comunidades, de projetos sociais. Então, tipo, por que ele não tá investindo esse dinheiro da carne de ouro em ações para a sua comunidade? Tipo, qual é o lugar do preto dentro desse local quando ele acessa a riqueza, sabe? Eu acho que a Yurun Kyumi, que é uma autora da qual eu tenho acessado muito, uma professora fantástica nigeriana, eu tive a oportunidade de conhecê-la no ano passado, no lançamento do livro dela aqui no Brasil, e o estudo dela discute muito sobre essa questão do corpo biológico, né? Ela fala muito fortemente também sobre feminismo, mas para além disso, o estudo dela nos traz elementos que fazem pensar sobre uma lógica de subalternização de corpos, tá ligado? Por que numa abordagem policial, seja um favelado, ele preto ou não, ele fala pro policial a primeira coisa que ele é trabalhador, ele explica sobre o trabalho dele para o policial e ele fala para onde está indo ou não indo, porque o policial pergunta, para onde você está indo? Quem é você? Sim. E você fala que você é trabalhador. Por que há esse pensamento subjetivo? Porque é uma lógica ali de construção de subalternidade que a gente precisa dizer que a gente é alguém na sociedade. E para pessoas faveladas e pretas, ser trabalhador é o mais próximo de ser um cidadão, uma pessoa civil, tá ligado? É muito doido isso. Tipo, a gente viveu até 2022 uma lei que se chamava, dentro do quadro de leis de contravenções penais, que era a lei de vadiagem, mano. Que, tipo, é uma lei que surge no Brasil no período imperial ainda, que marcava que pessoas faveladas e pretas na rua estavam sendo vadias e precisavam ser presas porque eles não eram corpos trabalhadores. Eram pessoas que poderiam apresentar risco para a sociedade, tá ligado? Sim. Então, tipo, tem várias lógicas de relacionamento que são construídas que marcam que a gente não pode estar trocando esse papo aqui de uma maneira que isso é reconhecido de maneira como uma potência para a cultura, para a sociedade, tá ligado? E aí eu acho que o estigma da gente se julgar nessa lógica é que a gente não percebe esses nuances, sabe? Tipo, refletir basicamente, por que você tá falando policial que você é trabalhador? Ou a população massivamente fala, você tá prendendo mais um trabalhador, tá ligado? Sim. Tu matou um trabalhador. Por quê? Porque o mundo fala que a gente não é além daquilo se a gente não estiver dentro daquela lógica, sabe? E o Brasil é narrativa, cara. Eu acho muito potente isso, de estar aqui conversando com vocês, que a gente está construindo uma narrativa, e eu acho que, assim, uma coisa que eu queria até explicar publicamente isso, que eu sempre falo quando tenho oportunidade, porque eu coloquei especialista em comportamentos de consumo periféricos na minha bio, tá ligado? Porque eu preciso dar nome para o que eu tô fazendo. E isso é uma característica da qual foi tirada da nossa população, tá ligado? Sim. Dessas pessoas de favela. Foi tirado da gente porque quando a gente dá nome para as coisas, a gente constrói exemplos em torno disso e fala sobre possibilidades de construir caminho para aquilo, tá ligado? Então, todo o meu trabalho não é por acaso, eu tô mirando em algo. Há uma trajetória, há atravessamentos que não estão somente interligados à minha história de vida. Ele perpassa outras trajetórias. Então, fazer um podcast de favela, tá ligado? De pessoas pretas, enfim. A gente precisa cada vez mais se conectar com esse processo, que é uma coisa da qual só a gente vive, que nasce na lógica da oralidade. A gente aprende e compartilha conhecimento falando e vivendo, tá ligado? Uma roda de samba é um processo de aprendizagem tão rico quanto uma sala da USP. Mas é um jeito diferente de se aprender sobre vida, sobre comportamento, sobre corpo no mundo, tá ligado? E aí a questão do contracolonialismo, ele vem nessa lógica de falar sobre os aprendizagens que nascem nesse processo. Acho que uma brincadeira até que ajuda a gente, uma brincadeira bem séria até, eu me intitulo como lexográfico anônimo. O que é lexografia? Lexografia são as pessoas que vão estudar a etimologia das palavras, tá ligado? E aí é as pessoas que constroem dicionários. Então, tipo, dá nome para as coisas. E aí eu acho que outras pessoas já fizeram esse exemplo, mas eu resolvi fazê-lo também, que era pegar a palavra cria de favela, esse substantivo composto, e pegar também
o educado, tá ligado? Quando a gente olha pra uma pessoa que é educada, é uma pessoa que nasceu dentro de uma instituição, teve relacionamento com uma instituição da qual ensinou pra ela o que era certo e errado, tá ligado? Há uma mediação de um outro maior do que um indivíduo pra falar o relacionamento que aquela pessoa deve ter com o mundo. Então, ela sabe as leis e as morais que estão a partir de algo maior. E aí, quando a gente olha pra alguém que é cria de favela, não é uma instituição dizendo o que é certo e errado para aquela pessoa. Mas há uma comunidade que troca com ela para dizer o que é certo e errado. E aí o cria de favela pode ser diversas pessoas Sim. que aprendem a sair e entrar de qualquer lugar, tá ligado? Porque ela sabe sair e entrar enfim, entrar, sair, fazer todo esse trânsito todo de maneira segura. Porque ela entendeu que ali existem signos, existem lógicas de regimento de lei, marcadores do que é segurança e autonomia que estão escritos na fala, tá ligado? O papel é uma coisa distante nesse processo de aprendizagem para muitas pessoas de favela. Inclusive um estudo que eu tenho rodado muito de maneira internamente, ainda não é público, que se chama Geração Z Periférica, Gen Z Periférica, além do pragmatismo, da hiperconexão e do individualismo, que é um estudo que fala sobre essa geração que hoje é reconhecida pelo Brasil como geração nem, tá ligado? Que nem estuda e nem trabalha. E aí quando a gente olha para esses jovens que estão aí na faixa etária dos 15 ou 29 anos, são jovens que majoritariamente são muito mais fáceis de se encontrar dentro das favelas do que fora delas, que estão vendo o mundo de uma outra forma, tá ligado? Estão encarando a comunidade de outro jeito, estão pensando no relacionamento de formas distintas, assim. Então acho que a gente tem que fazer um esforço, e eu tenho caminhado em busca dele, dessa trajetória, que é colocar esses corpos num lugar do qual eles são autônomos, produzem tecnologias autênticas e próprias que falam sobre as necessidades dos seus territórios. Eu acho que todo esse trabalho, eu acredito que esse trabalho que eu tenho feito, ele também vai de contraponto com os estigmas que atravessam, né, a população periférica enquanto alguém que se mobiliza para comprar coisas, tá ligado? Que é, tipo, o favelado tá com tênis de R$ 1.000, mas tá com a geladeira vazia, tá com o iPhone na mão, mas tá andando de busão, tá ligado? Isso são recortes de preconceito racial, de econômico e tantas outras coisas, porque sempre se fala sobre o corpo dessas pessoas, para além de dizer das ações de escolha econômica que elas fazem, que segmenta essas pessoas como pessoas que não têm pensamento financeiro sobre suas vidas. São pessoas que estão fazendo escolhas ruins em projetar como que se a gente fosse burro, em outras palavras, diretamente, né? E não, pelo contrário, não. A gente está criando estratégias para acessar um universo que é um universo que a gente projeta para nossa vida em busca de um cenário positivo. Claro que há contrastes com isso, né? Eu acho que há um universo do qual pouco se fala sobre a necessidade de educação racial dentro do Brasil, sabe? Eu acho que a gente tem que entender aonde que a gente está no mundo e como que o Brasil nos reconhece, né? Acho que como a gente está no mundo, não. Como a gente está no Brasil enquanto indivíduo e de como que a gente transita de maneira a construir relacionamentos aqui. A questão não é só dar educação financeira para as pessoas, mas a gente dizer que há uma busca também de pertencimento. O consumo, muitas das vezes, para pessoas que são poucas letradas socialmente e racialmente, é um local de tentar ser percebido e visto. O Ocidente, ele tem uma lógica muito grande dentro da lógica da cosmovisão, tá ligado? A gente só é ser humano se a gente for visto. Sim. E não, acho que dentro da sociedade que a gente vive favelada, eu chamo sociedade favelada porque a gente compõe aí mais de 180 milhões de pessoas, tipo, as classes C, D e E no Brasil representam 84% da população total do Brasil, tá ligado? Uhum. É muita gente dentro de um contexto de periferia distinto, assim, por mais que os nomes mudam. Então, a gente tá numa outra lógica, a oralidade, tá ligado? A gente troca, a gente se reconhece a partir do que a gente faz, não precisa de um rótulo em si. Tipo, eu conheço tua trajetória, conheço o Encrespados dentro de uma lógica de histórico, de relevância, a partir das ações, não pelos títulos que vocês têm ou que alguém deu pra vocês, sabe? Tipo, acho que a lógica de qualidade, de acesso, a gente constrói um outro relacionamento. Ele é distinto, tá ligado? A gente não tá construindo uma lógica de pertencimento eurocêntrica ou euro-estadunidense, tá ligado? A gente não tá mapeado com esse pessoal. Pode crer. Acho que isso que você traz é o que nós estava discutindo tanto ontem quando nós pensou nessa temática de território. Assim, não tem como falar sobre territorialidade e não falar sobre racismo estrutural. Acho que algo que o Lucas Ciccone foi um dos convidados ontem da aula aberta e o que ele trouxe, uma frase que eu até anotei porque me marcou muito e assim, acho que resume e é muito real sobre essa temática,
que é quando ele fala que território precifica as pessoas, saca? Nesse sentido de determinadas áreas ser mais valorizadas. Você deu um exemplo, saca? Tipo, numa roda de samba há conhecimento, há coisas acontecendo, mas o que é valorizado e exaltado como conhecimento e reconhecido é o que tá acontecendo na USP, assim. E aí, nós refletindo sobre isso, a galera participando. E aí eu fiquei muito pensando no que poderia acontecer. Eu até fiz essa pergunta pra ele, assim, em quais possibilidades, projetos de leis que poderia, ou ações que a gente poderia promover para, por exemplo, quem mora no Pinheiros não ser valorizado mais do que quem mora aqui no Grajaú, saca? Tipo, possibilidades de mudança de território, de coisas que poderiam ser feitas pra gente equilibrar isso, saca? E chegar num lugar mais adequado, assim, porque não é o que é exaltado, não é o real, saca? Porque aqui, o que nós faz, o que o coletivo Encrespados faz, o que você faz no seu trampo também, é através de muito estudo, muito de conhecimento, saca? Tipo, é um outro formato, a gente tá ali se comunicando entre jovens que cresceu nesse ambiente, quer transformar ele para coisas melhores acontecerem no nosso território, nossas vidas, sabe? Tanto individualmente, mas nós está muito prezando pelo coletivo, que é uma das características de quem mora na favela, na comunidade, que é isso, de querer ver o bem, tanto da sua família, mas dos seus amigos, saca? Tipo, sempre tem aquela ideia de, pá, quando eu subir eu vou puxar também, saca? E aí são essas coisas que a gente vai se apegando nesse sentido de compartilhar, saca? De redes de afeto, de fato, assim. E aí eu queria só, tipo, aí a gente já vai finalizando, assim, você falar, tipo, coisa que você tem visto que podem estar mudando essa realidade, saca? Total. Eu acredito que, tipo assim, é muito louco. Quando você me falou da frase, ficou ressoando na minha cabeça, né? Que ela tá tudo conectado, assim, não tem como não falar que a gentrificação, esse processo de tirar pessoas de periferia do centro ou de regiões que têm uma prospecção econômica, tem interesse, por exemplo, o que acontece tá acontecendo agora no Grajaú, né? Sim. Esse processo de construção dos prédios aqui, do CDHU, tipo, Grajaú daqui a uns 2 anos, no máximo, quando tiver terminadas as obras, ou mais, né? Porque geralmente demora um pouco, porque ainda é um bem para a população de certo modo, vai ter um boom de muitas pessoas morando nesse território, nessa região, né? Muito mais gente morando para cá. E isso traz algumas consequências nessa questão de acesso ao transporte público, à mobilidade, à saúde. Novamente se conecta com aquilo que a gente estava discutindo anteriormente, né? Dessa busca de autonomia e segurança, né? Que é uma coisa persistente na nossa vida, né? E, assim, eu acredito que não há uma solução, mas há um desenho de caminho, que eu acredito. Falar sobre solução eu acho que é muito romântico, e eu não sou romântico nesse quesito, assim, quando eu penso em política pública no Brasil. Mas é um lugar que é acessar recurso financeiro, tá ligado? Favelado com grana na mão, com letramento, acho que favelado, com letramento e grana na mão, faz coisa que, tipo, nenhum plano de governo no Brasil, no passado ou no futuro, vai existir, porque eu acho que é um nicho muito grande, assim, sabe? Tipo, a representatividade dentro das nossos campos de política no Brasil é muito pouco, assim. Mas eu acho que a transformação, seja através do VAI que vocês estão fazendo, ou como eu já fiz, eu participei também de 2 edições do VAI, ela transforma muito as nossas realidades, assim. Acho que o ano passado, ele foi muito importante para trazer uma coisa que eu acho que ela é muito importante para a transformação do Brasil, que é a guerra de narrativa, tá ligado? Se a luta é de narrativa, os favelados estão contando histórias muito mais significantes do que outras pessoas, tá ligado? Então, acho que é isso. Pessoas pretas e faveladas estão num local de narrativa muito forte, muito valioso. E isso é um lugar que vai transformar o Brasil nos próximos anos. Mas é importante a gente estar atento quem está contando as histórias de pessoas faveladas e pretas, tá ligado? Sim. É muito importante a gente estar entendendo a diferença. Porque, no final das contas, eu, enquanto indivíduo, eu não quero que Pinheiros tenha o mesmo valor da favela, tá ligado? Mas eu quero que as pessoas da favela entendam que o valor que nós temos aqui é muito distinto das pessoas de Pinheiros. E não é por causa do nosso recorte de classe que a gente vai ser menor em nível de intelectualidade, criação de tecnologias, tá ligado? A gente tem potências das quais essas pessoas nunca vão acessar, porque nosso relacionamento é distinto do delas, tá ligado? Sim. Então eu acredito que a divisão ainda é favorável pra gente no nível que a gente consegue criar em cima dela, tá ligado? Eu não tô romantizando a pobreza, a escassez. Eu quero ficar rico. É um sonho meu, eu quero que outras pessoas, assim como eu, fiquem também. Mas que a gente entenda que há potencialidade no que a gente faz e a gente não vive em meio à escassez.
tá ligado? Mas eu não tô falando da escassez romântica pra vender, falar que a favela não é só escassez, é potência também, não é sobre isso. Existe uma necessidade de letramento aqui, tá ligado? Muito forte. Sim, E o caminho pra isso é muito árduo, desafiador, tem poucos recursos, mas ao longo que a gente caminha, eu tenho 28 anos, eu passei por vários projetos sociais. Eles me possibilitaram hoje falar com uma qualidade muito maior, tá ligado? Sobre o mundo. Acho que é isso, família. Nós tá encerrando, né? Tipo, passamos um pouco do tempo aí, mas não é querendo colocar tempo no clipe, porque essas discussões vão acontecendo. É questão de equipamento, porque essa câmera aí tá esquentando, família, mas nós estamos aprendendo aqui. O Ed aí deu várias dicas aqui pra gente. Acho que tudo que a gente tá fazendo é tentando entregar o melhor pra vocês, sabe? Trazendo uma referência de pessoas que tá pensando o consumo periférico. E acho que o que a gente fez é trazer você para as pessoas que provavelmente conhecem, vão vir através de você, pessoas que nos conhecem. Acho que para finalizar, já que tá havendo um barulho aqui, você só... Eu queria agradecer novamente a sua presença, assim. Você sabe que você é um cara que eu admiro muito. Quando nós coloca o seu nome lá na roda pra pensar coisa, todo mundo concorda. Eu acho que é isso, agradecer você. E se quiser falar uma última fala, acho que nós pensou também de você falar algo sobre uma indicação, saca? Tipo, trazer alguém, algum livro, alguma coisa que... Quais são as suas fontes? Não, que você total, tá... total. Eu agradeço muito por estar aqui, tá ligado? Eu acho que esses encontros, eles me energizam, eu gosto de forçar isso, porque é importante a gente estar trocando com os nossos, tá ligado? Em alguma medida, tá encontrando, entendendo que essas dores ainda existem, tá ligado? Os atravessamentos não são individuais, eles chegam em medidas diferentes, né? Acho que sempre aos recortes, principalmente raciais, mas a gente se encontrar é muito potente porque a gente continua vivo, tá ligado? De fato. E o encontro no presente ressignifica o que a gente passou já pelo passado, numa perspectiva de continuar andando, tá ligado? Eu acho que isso é importante, assim. Eu tenho estudado muito a Jurunk. A Invenção das Mulheres é um livro fantástico. Para quem não puder acessar o livro, há um artigo na internet gratuitamente que se chama Visualizando os Corpos, dela também. É um nome um pouco desafiador, mas vou deixar aqui um tempinho, qualquer coisa Dá um zoom. tá na legenda também, dá para vocês jogarem e procurar na legenda. Colocar na descrição aqui, ó. Boa. E para além dela, no Brasil a gente também tem uma pessoa que já foi para ancestralidade, morreu no ano passado, que é o Antônio Bispo. O Antônio Bispo tem um trabalho muito fantástico, assim, de falar sobre contracolonialismo, de resgatar essas conexões com os movimentos quilombolas e do Nordeste também. Para além disso, as criações dele são muito, muito legais, assim. Acho que elas refletem muito, se conectam muito com o que a Jurunk Yumi faz do outro lado, em outro continente, né? Então, acho que é a gente se conectar com autores que estão em busca de falar sobre nossas potencialidades distantes de um atravessamento de violência, tá ligado? Eu acho que a gente tem que construir narrativa para além desse lugar da dor, e entender que a gente já criou ciência no passado antes de passar pela dor. Entende? Ai, foda. É isso. É isso, família. Satisfação. Satisfação a nossa. Continue acompanhando aí todas as ações do Encrespados. Esse é só o primeiro episódio dessa temporada. Nós já tem 5 episódios lançados aqui nesse mesmo canal, só que apenas em áudio. Esse é o primeiro formato que a gente está fazendo com vídeo para tentar chegar em mais pessoas. Eu acho que é isso. Agradecer o Wes, a vocês que estão aí. Então, curte, compartilha, mostra pros amigos. Acho que é o começo de uma nova temporada aí, que venham mais temporadas. E mensalmente vai ter um episódio aí pra vocês, certo? Obrigado. Você é louco, satisfação, mano. Tamo aí.